Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo aqui mais um vídeo interessante para todos vocês que são inscritos no nosso canal. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Deixa o teu like para fortalecer o nosso canal e ative as notificações. Assim o YouTube irá entender que vocês têm acompanhado o nosso vídeo, tá certo? Hoje estamos com um estudo interessante, né, de como a gente aprender a memorizar a Bíblia Sagrada. Né? Ontem eu postei um vídeo falando a respeito de como a gente estudar a Bíblia Sagrada e hoje estamos postando mais um vídeo para vocês aqui no canal Café e Bíblia, pelo YouTube, de como você aprender a memorizar a Bíblia. Nós sabemos que memorizar a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. Uma coisa é você estudar e meditar na palavra do Senhor. A outra coisa é você memorizar os textos bíblicos sagrados. Para isso, em primeiro lugar, requer uma leitura. Não podemos também memorizar um texto ou um capítulo ou um versículo da Bíblia Sagrada sem a gente manter a leitura. Então, primeiro de tudo, nós temos que ter a leitura bíblica. Então, primeiro, leia a Bíblia. Reservamos aqui alguns passos para passar para vocês de como você memorizar o texto da Bíblia Sagrada. Então, primeiro de tudo, leia a Bíblia Sagrada. Dentro dessa esfera de você ler a Bíblia, podemos aqui dividir em tópicos. O primeiro tópico vai nos dizer o seguinte: reserve um horário para ler a Bíblia. Então, da mesma forma que você reserva um horário para você estudar a Bíblia, para você ler, também nesse estudo aqui de como memorizar o texto sagrado, requer que você tenha um tempo, tenha um horário determinado, seja pela manhã, seja pela tarde ou à noite, mas que você tenha um tempo determinado, reservado para você ler e meditar na Bíblia Sagrada. O segundo tópico seria você ter um foco em sua leitura. Quando se fala em foco, é que você tenha uma determinação. Um exemplo, como é que você vai poder ler a Bíblia se você está em um local barulhento, um local que não tem silêncio, quando o aparelho de TV está ligado, o aparelho de som está ligado, com o WhatsApp também ligado. Então, quando você for ler e meditar na palavra do Senhor, seja qualquer livro que você estiver lendo, também da vida secular, é preciso que você reserve um horário, um tempo e um local e tenha foco na leitura, para você entender aquilo que você está lendo. Então, você tem que se desligar de tudo. Se tiver com o celular ligado, põe no silencioso, no modo avião. Evita estar falando com algumas pessoas, pode entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta e assim estar meditando para você entender. Então você tem que se desconectar de tudo, tá certo? De televisão, de WhatsApp, de e-mails, das redes sociais, do Instagram, enfim. Terceiro tópico, persevere em sua leitura. Qual o significado de perseverar? Perseverar é você ter permanência, ter consistência. Se você começou lendo o capítulo 1 de Gênesis, se você tem um objetivo de ler 5 capítulos por dia, então mantenha esse foco, persevere. Se não der para você ler os 5 capítulos durante o dia, leia pela manhã, alguns capítulos ou alguns versículos, e depois você pode ler à tarde ou à noite, no momento que você tiver um tempinho para você ler, tá certo? Mas mantenha o foco e persevere na leitura. Primeiro aqui a gente falou sobre ler a Bíblia. Dentro desses tópicos aqui tivemos 3 tópicos. Primeiro, reserve um horário e local para você ler a Bíblia. Segundo, tenha foco em sua leitura, se desconecte das redes sociais. E terceiro, persevere em sua leitura. O segundo tópico é escolha a porção bíblica que você deseja memorizar. Então você vai escolher um texto
né? Ou um versículo da Bíblia Sagrada que você deseja memorizar. Um exemplo, eu quero memorizar o Salmo 46, né? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e assim sucessivamente. Então você vai focar naquele texto, né, do Salmos 46. Então, o exemplo aqui, primeiro tópico, como escolher a porção bíblica e aprender de cada vez. Então, primeiro de tudo, é você escolher um trecho, né, do livro ao qual você está lendo, um de cada vez. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né, como eu falei aqui, eu citei Salmos 46. Sabemos que Salmos não tem capítulo nem versículo, né? Salmo tem números e versos. Então, Salmo 46. Um exemplo, né? Podemos dizer aqui, se você quer memorizar o verso primeiro, né, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O interessante é que você que não tem essa prática de memorização, você primeiro comece tentando memorizar versículos pequenos, né? Podemos pegar aqui esse verso aqui, né, de Salmo 46 primeiro, que é um verso pequeno, um versículo pequeno, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, para você começar a memorizar, no mínimo você tem que ler este versículo ou texto, né, ou capítulo, ao qual você queira, né, assim memorizar, no mínimo 5 vezes, tá certo? E se você quiser aprender a memorizar, começando do versículo primeiro, você pode dividir ele em 2 partes, tá certo? Tanto o versículo como o texto todo. Vou citar um exemplo aqui. A primeira parte seria, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, tá certo? Então você ia repetir esse texto, né? Essa primeira parte 5 vezes. Repetindo 5 vezes, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E assim sucessivamente. Até que a sua mente, o seu cérebro entenda que você conseguiu memorizar. Depois você vai para a segunda parte, né? Qual seria a segunda parte? Socorro bem presente na angústia. Então assim você repetiria 5 vezes, né? E aí, depois que você memorizasse a primeira parte e a segunda parte, você vai unir, você vai conectar essas 2 partes, a primeira parte e a segunda parte, e aí você vai agora recitar, né, o versículo todo. Um exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E assim você vai memorizando para que a sua mente entenda, né, que o seu cérebro tenha captado, né, aquilo que você memorizou. Não é diferente dos atores, né, de filmes, podemos dizer assim, de minisséries, né, de seriados. Todos eles têm uma técnica, né, de repetição, né, de memorização. Então, nós sabemos aqui que há uma preparação. Então, se você quer, né, aprender, escolha primeiro a porção ou trecho, né, o texto bíblico que você queira assim estar memorizando, e você vai fazer dessa forma que eu estou falando aqui, que eu estou ensinando aqui. Depois você vai me dizer lá nos comentários se deu certo, tá bom? Terceiro, escolha versículos pequenos de início, foi o que eu falei aqui. Então, primeiro você começa com um versículo pequeno. Não adianta você querer falar só uma vez o primeiro versículo, né, o primeiro trecho, e já querer pular para o segundo versículo. Não é assim. Sua mente não vai captar aquilo que você queira estar memorizando. Então, primeiro você vai por parte. Memorizou o verso primeiro do capítulo do número 46 de Salmos, aí memorizou, você vai para o segundo e faz a mesma técnica, divide ela em 2 vezes, em 2 partes, tá certo? Primeira parte, segunda parte, e assim você vai memorizando até que o seu cérebro vai entender que você vai estar com o texto todo memorizado em sua mente, tá certo? Isso acontece tanto com os versículos, né, como os capítulos. Salmos 46 tem 11 versos, né? 11 versículos, 11 versos,
tá certo? Então aí você vai memorizando um por um. Daqui a pouco você vai ter a prática e você vai conseguir memorizar o texto todo, tá certo? Terceiro tópico aqui, leia várias vezes o mesmo texto, foi o que eu falei aqui, né? A repetição é a mãe da memorização. Então grave bem isso. A repetição é a mãe da memorização. Então, como eu falei aqui, é que a repetição, você repetindo várias vezes, né, você vai capturar, seu cérebro vai entender que aquilo ali que você está repetindo várias vezes vai acabar você conseguindo, né, alcançar o seu objetivo. Então, aqui, o primeiro tópico diz assim, leia o texto no mínimo 5 vezes, como eu falei aqui. Quer entender o versículo, quer memorizar tanto o versículo como o texto, leia no mínimo 5 vezes, tá certo? Segundo, repita a série de leituras em outro horário do dia. Um exemplo, eu li 5 vezes o Salmo 46, né, do 1 ao 11. 5 vezes eu li pela manhã, né? Tentei memorizar, ainda não consegui alguns versos, né, alguns versículos da Bíblia Sagrada, seja lá qual texto for. O que é que você faz? À noite, antes de dormir, você vai lá e lê novamente mais 5 vezes, tá certo? E assim, no outro dia pela manhã, você repete, né, aquela série de leitura. Assim o seu cérebro vai entender, né, e vai começar a absorver aquilo que você está lendo várias vezes, repetidamente. Então, em terceiro aqui, depois das repetições da leitura, tente citar o versículo de cor. Então, isso aí é muito importante. Depois que você repetir 5 vezes a leitura, seja dos versículos, seja do capítulo, você vai agora tentar ler ele de cor, tá certo? Deixe sempre o trecho do livro, da Bíblia, do que você está estudando perto de você, porque no momento que você esquecer, você vai precisar ler ele novamente, você vai precisar ter um acompanhamento, então isso aí é normal, né? Até você decorar. Então, depois das repetições da leitura, das 5 vezes que você repetir o texto, você vai tentar citar o versículo de cor. Outra maneira muito importante que também eu gosto de fazer, eu tento citar ele de cor e também eu tento escrever todo o texto, passando para um caderno, tudo aquilo que eu vou lembrando. Então, o verso primeiro eu vou lá e escrevo. Se eu conseguir memorizar, eu vou lá e escrevo. Depois vou para o segundo, né? Verso segundo, verso terceiro, e assim sucessivamente. Também é uma forma de você estar memorizando e também aprendendo, tá certo? No momento que você lê, no momento que você escreve, você aprende mais ainda, tá bom? Quarto tópico, memorize o texto, né, o versículo, ou o capítulo, ou o livro, né, em partes do texto escolhido. Então, memorize em partes do texto escolhido. Então, você vai por parte, como eu falei aqui, né? Um exemplo que eu dei aqui foi o Salmo 46, verso 1. Então, primeira parte, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a segunda parte, socorro, bem presente na hora da angústia. E quinto e último, deixe o texto bíblico que deseja memorizar sempre visível a você. Então, primeiro, distribua lembretes pela casa, né? Se você gosta de estudar assim, ou de colocar lembretes lá no seu quarto, na sua cômoda, na sua estante, né? Onde quer, na geladeira, no guarda-roupa. Então, se você quer memorizar, quer lembrar, fazer com que o seu cérebro lembre, você coloca lembretes, tá certo? Segundo aqui, coloque o trecho ou texto que você queira decorar em um papel de parede no celular também, é outra técnica, né? Ou se não, no caderno de anotação, como eu falei aqui, que eu gosto de anotar, e também a partir dali a pessoa vai memorizando. Então tem várias técnicas para você conseguir memorizar o texto, tá bom? E por último, tem uma Bíblia aberta no texto que você deseja memorizar, seja a Bíblia, seja um livro, né? Seja o texto ao qual você está lendo, tá certo? Sempre esteja ele por perto. No momento que você está lendo ali, você vai consultando e vai fazendo com que o seu cérebro vá memorizando
né, aquilo que você está lendo repetidas vezes. Então, repetindo aqui para vocês, a repetição é a mãe da memorização, tá certo? Muitas vezes você diz, mas eu já vi pregador tal, né, fulano, cicrano, beltrano, fala o texto, o capítulo de cor, né? Muitas vezes a gente pensa que essa pessoa tem, podemos dizer assim, uma capacidade de intelecto muito avançada. Nós sabemos que tem pessoas que têm, né, a capacidade intelectual avançada, mas todos nós conseguimos e podemos conseguir memorizar sim. É preciso que tenha técnica, é preciso que tenha uma dedicação, né, e é preciso que tenha ali um aprendizado e haja uma repetição naquilo que você queira memorizar, tá certo? Se você gostou desse vídeo, achou interessante, tá bom? E vai lhe ajudar muito na sua leitura, na sua memorização. Curta aqui o nosso vídeo, tá certo? Deixa o teu like, tá bom? Ativa o sininho, as notificações, compartilha, tá certo? Com os outros amigos, colegas, irmãos da igreja, enfim, com toda a sua família, e que Deus abençoe a todos. Presbítero Wallace do canal Café e Bíblia, que Deus abençoe em nome de Jesus.